Rolando pelo Facebook, você já viu esses vídeos? Eu confesso que eu não sei o nome desse rapaz, mas ele tá sempre num metrô, eu acho que em Nova York, e aí ele sempre pergunta para as pessoas, What's your hot take? Ou seja, qual que é a tua opinião que é controversa? E aí as pessoas falam coisas que fazem sentido e coisas que não fazem o menor sentido. Mas eu sempre fico pensando que eu sei exatamente qual que é a minha opinião controversa, o meu hot take seria. E aqui vai. A primeira infância ou a pré-escola é mais importante do que a faculdade. Vou falar de novo. A primeira infância é mais importante do que a faculdade. Você já parou para pensar, se você é pai ou mãe de criança pequena, que os anos mais importantes do seu filho estão acontecendo agora e talvez você nem esteja prestando atenção nisso? Eu não estou falando da escola, eu não estou falando da alfabetização, eu estou falando de antes de tudo isso. Eu estou falando dos 6 primeiros anos de vida. Eu sei que pode parecer exagero, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito o resultado, né? A gente gosta de ter coisas concretas, a gente gosta de ver a métrica de como o desenvolvimento está acontecendo, qual é a nota da prova, enfim. E do 0 aos 6 anos a gente não tem essas métricas em sentido de papel, né? De documentação. Mas a gente tem essas métricas de maneiras muito claras quando a gente encontra uma criança que foi bem desenvolvida e a gente encontra uma criança que não foi apresentada às oportunidades ou simplesmente exposta a um adulto ou um ambiente ou ambos que acreditava no potencial dela. As diferenças são bem claras. Nesse vídeo eu quero falar sobre a parte teórica, a parte educacional, a parte de leis, a parte de pesquisas científicas, sobre o porquê que os 0 aos 6 anos são realmente os anos mais importantes da vida de qualquer pessoa. No nosso próximo vídeo, esse será um conteúdo de 2 partes. No próximo vídeo, eu quero trazer a questão prática. Se você é pai, mãe, educador, se você tem crianças na sua vida, o que é que você pode fazer a partir dessa teoria desse vídeo para dar essas oportunidades às crianças que você tem ao seu redor. Então vamos lá, vamos começar com a nossa questão de teoria nesse vídeo? Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Quais são as minhas qualificações para falar sobre primeira infância, sobre teoria e prática? Então vamos começar explicando alguns termos, né? O que é primeira infância e o que significa primazia, né? Porque eu quis intitular... E primazia significa aquilo que é excelente, aquilo que é primeiro, aquilo que é mais importante. Então, no caso aqui, a primazia da primeira infância, eu tô dizendo o que eu falei lá no comecinho, né? Que do 0 aos 6 realmente são os anos mais importantes, que mais necessitam da nossa atenção, da vida inteira de qualquer ser humano. E olha que eu não inventei isso, tá? Quem falou isso em 1900 foi Maria Montessori, que foi uma médica e educadora italiana, e agora Harvard, nos últimos estudos de cognição do cognitivo infantil, também disse exatamente a mesma coisa que Montessori disse 100 anos atrás. Então isso não é coincidência, né? Que a Montessori disse algo e Harvard hoje confirma. Isso se chama convergência de evidência, né? Nós temos essa evidência, Maria Montessori já tinha notado, e agora Harvard vem trazer, então, a confirmação daquilo que a gente já sabia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Constituição, um pouquinho sobre lei brasileira, em relação a como a nossa sociedade brasileira, né? Eu falei para vocês que eu tô aqui morando nos Estados Unidos, mas enquanto brasileira, eu quero conversar com brasileiros, né? Então, o que é que a sociedade brasileira diz sobre a primeira infância? A Constituição Federal Brasileira, no artigo 227, ele é muito bonito, ele é muito claro. Ele fala sobre a absoluta importância ou a absoluta prioridade da criança do direito à educação. Ela diz, na verdade, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura e à dignidade. Então, os documentos que regem a educação no Brasil, eles têm um discurso muito bonito em relação à primeira infância. Eles falam sobre desenvolvimento integral, sobre brincadeira como forma de desenvolvimento, eles falam sobre olhar a criança como um ser holístico, um ser totalizado, enfim. É um discurso muito bonito. Agora, será que esse discurso, ele se reflete na prática? Eu confesso que, como eu disse, eu estou conversando com alguém que está fora do Brasil há mais de 10 anos. Mas eu também estive no Brasil enquanto pedagoga, enquanto formação em pedagogia, e eu vejo desde aquela época, 15 anos atrás talvez, 12 anos atrás, que nós não somos um país que dá importância à primeira infância. Infelizmente, quando a gente olha para o Brasil, a gente ainda vê uma cultura que não prioriza os 6 primeiros anos e que ainda vê como uma antessala, ou seja, aquele lugar que a gente coloca a criança
antes de começar a ensinar ela ali na primeira série. Na verdade, enquanto eu pesquisava os atuais as documentações atuais, enfim, do Brasil em relação à legislação de educação e tudo mais, né, porque eu estudei isso faz 13 anos, talvez. Eu achei um que eu estava falando, meu Deus, esse documento tá maravilhoso, o Brasil tá muito mais à frente do que eu imaginava. E eu comecei a ficar bem animada. E aí eu falei, nossa, mas tem algumas palavras aqui que estão escritas de uma maneira estranha, né? E aí fui ver, era um documento de Portugal, não era do Brasil. Então fiquei um pouco frustrada, né? Que a gente ainda tá com as mesmas, basicamente, legislação de quando eu me formei em 2013, e que são legislações, como eu disse, elas são muito bonitas na teoria, elas têm se você for ler, ela tem umas palavras muito, assim, rebuscadas, e você lê um parágrafo e você pensa, o que isso aqui tá querendo dizer? Mas a prática, infelizmente, não condiz com essa teoria. A lei brasileira, ela ainda permite que na educação infantil, ou seja, do 0 aos 6 anos, pessoas que tenham somente o magistério ainda podem ensinar na educação brasileira, ou seja, que era o curso normal de ensino médio. É algo que não existe mais e algo que é ultrapassado e que ainda é permitido que essas pessoas continuem ensinando as crianças de 0 a 6 anos. E aí a gente vê, então, uma desvalorização de crer que a criança de 0 a 6 anos precisa de profissionais altamente qualificados. Não estou aqui dizendo que quem tem somente magistério não seja um bom profissional. Aliás, o que eu não quero que saia desse vídeo é uma ideia, uma noção de que a culpa do que eu estou dizendo está nos professores. Eu, enquanto pessoa que trabalhou na educação infantil, que teve contato com creches municipais, que esteve dentro das creches municipais, eu vi muitas professoras, inclusive algumas que tinham somente magistério, que eram excelentes, que realmente acreditavam no potencial da criança pequena. Infelizmente, a gente vê que a política pública não bate com aquilo que muitas delas querem fazer. Então, até aquelas professoras que sabem da importância de tudo aquilo que Harvard falou, tudo aquilo que Montessori falou, coisas que elas sabem, elas nem conseguem colocar na prática por causa de essa desconexão entre aquilo que o governo diz nos documentos e aquilo que as professoras realmente podem fazer, ou têm a liberdade ou o orçamento para fazer dentro das escolas. A primeira coisa que eles apontam ali é que o trauma, no 0 aos 6 anos, o trauma precoce, ele muda, ele altera o cérebro. O cérebro, ele é um órgão plástico, ou seja, ele se altera facilmente. E do 0 aos 6 anos, quando a criança ela é encontrada com um trauma que é recorrente, não só um trauma normal de infância, como por exemplo, o meu amiguinho não quer brincar comigo, isso é um trauma até necessário, positivo para o desenvolvimento do cérebro. Ou um trauma pontual, a criança teve envolvimento em algum momento ali muito traumático, mas aí ela teve um acompanhamento médico, acompanhamento adulto, que ajuda ela a sair desse trauma. Esse também é um trauma que não totalmente altera o cérebro. Mas eu tô falando de trauma recorrente, seja pobreza, seja abuso físico, psicológico, emocional, seja situações de vulnerabilidade, enfim. Crianças colocadas nessas situações de trauma recorrente, isso afeta totalmente o cérebro da criança. Quando a criança ela vive num sistema de estar sempre vivendo sob estresse crônico, o cérebro dela, o corpo dela, ele está sempre em alerta constante. Isso aumenta a pressão cardíaca, a frequência cardíaca, desculpa, a pressão arterial, o cortisol, que é o hormônio do estresse, tudo isso fica sempre em níveis elevados. E isso mostra que é literalmente tóxico para o cérebro informação. Então, uma criança que está nesse estado do 0 aos 6 anos, ela não está sendo uma criança difícil, ela literalmente está sobrevivendo. Então, quando a gente recebe nas nossas salas de aula das escolas infantis, crianças que estão passando por esse estresse crônico, novamente, não algo pontual, os pais estão se divorciando, é um estresse pontual, mas algo crônico, uma criança que está em extrema pobreza, uma criança que não sabe se ela vai ter alimentação na próxima refeição, enfim, uma criança de um lar violento, essas crianças, especialmente de 0 aos 6 anos, em que o cérebro está em seu momento de maior formação e elasticidade, elas estão numa situação em que esse estresse está sendo tóxico e vai alterar para o resto da vida como o cérebro delas vai funcionar, como elas vão conseguir pensar ou não pensar, estudar ou não estudar, ser ou não ser capazes de viver em sociedade. O segundo ponto da pesquisa de Harvard é que é mais barato prevenir do que remediar. O que eles estão querendo dizer? É mais barato para a sociedade, e eles estavam falando com a sociedade norte-americana, que é onde Harvard está situado, é mais barato para uma sociedade você investir dinheiro mesmo, investir orçamento na educação do 0 aos 6 anos, do que lá para frente ter que lidar com problemas de encarceramento, de saúde mental, de saúde física, de uma sociedade adoecida.
Eles estão dizendo, olha, enquanto sociedade, se a gente focasse do 0 aos 6 anos o nosso esforço, os nossos profissionais melhor qualificados, nós teríamos uma sociedade que vai nos dar menos prejuízo com os adultos que ela vai criar. Terceiro ponto é que o sucesso escolar começa antes, muito antes da escola. Aliás, dentro do útero. Até mesmo o feto, conforme ele está sendo bem ou mal nutrido dentro da barriga da mamãe, a criança já está tendo essa formação cerebral, que vai com certeza afetar o resto da vida dela na escola. Esses anos escolares antes da escola, esses anos pré-escolares, né, antes da escola, são os mais importantes para estabelecer o quão bem ou quão mal essa criança vai lidar com a educação ao redor de toda a vida. Quarto ponto, que é o ponto que mais me fascina, é que eles dizem que o cérebro ele é construído em sequência. Harvard, eles vão até no artigo dele dizer que é como uma construção arquitetônica mesmo, arquitetural, qual que é a palavra? De arquitetura, né? A casa, quando você vai construir uma casa, você coloca a primeira base, né? Aqui nos Estados Unidos, especialmente, eu não sei exatamente como é no Brasil, mas aqui quando vão construir uma casa, eles abrem um buraco na terra e aí colocam toda a estrutura ali, e em cima dessa estrutura, desse buraco, do porão ali, de todo esse alicerce, né? Eles vão então construir o esqueleto primeiro da casa, a fiação, todas essas partes elétricas, enfim, para depois você começar a colocar quadro na parede, decoração, flor, escolher as cores, escolher as janelas, escolher as molduras. Então, assim também o cérebro funciona. E são os anos de 0 a 6 que formam essa base, que formam essa estrutura. É aquilo que são chamados os períodos sensíveis, inclusive a gente vai falar sobre isso exatamente. Então, se você perde esses períodos sensíveis, se você perde os anos de construir essa estrutura, depois, quando você quiser começar a escolher a cor da parede, qual janela, qual detalhe, não vai fazer o menor sentido, porque a estrutura não está ali e a casa já não vai estar mais bem alicerçada, essa criança não vai ter mais capacidade de aprender. Bom, agora eu quero trazer para a nossa conversa a Maria Montessori. Maria Montessori ela foi uma pensadora médica e educadora ali de 1910, 1930, ela fez toda a teoria dela nesses anos. E 90 anos atrás, em 1936, Maria Montessori disse o seguinte: a criança aprende a se ajustar e a fazer aquisições durante seus períodos sensíveis. Estes são como um feixe de luz que ilumina interiormente, ou como uma bateria que oferece energia. É essa sensibilidade, esses períodos sensíveis, que permite à criança entrar em contato com o mundo exterior de uma maneira particularmente intensa. Nesse momento, tudo é fácil, tudo é vida e entusiasmo. Períodos sensíveis. Harvard falou exatamente a mesma coisa. Eles até nomeiam da mesma forma, eles chamam de períodos sensíveis também e trazem hoje em dia essa evidência neurocientífica que Montessori já apontava lá em 1936. No livro A Mente Absorvente da Maria Montessori, que eu inclusive recomendo para quem quiser conhecer a teoria dela, ela diz o seguinte: há muitos que sustentam, assim como eu, isso em 1930, tá? Que o período mais importante da vida não é a idade dos estudos universitários, o que eu falei lá no começo, mas o primeiro, o período do nascimento até os 6 anos de idade. Pois é neste momento em que a própria inteligência do homem, seu maior instrumento, está sendo formada. E não apenas a sua inteligência, mas a totalidade plena de suas faculdades psíquicas. Não é só sobre o que a criança vai aprender, é sobre quem a criança vai ser, a totalidade plena das faculdades psíquicas. A Montessori descreve exatamente o que Harvard vai falar depois sobre uma motivação intrínseca. Inclusive, Charlotte Mason traz isso também. Charlotte Mason, que era uma educadora cristã, ela vai dizer que isso vem justamente porque nós somos criados à imagem de Deus e que Deus coloca em cada criança esse desejo inato, esse desejo intrínseco, esse desejo de essência de dentro delas, de aprender, essa capacidade de aprender. E do 0 aos 6 anos, esses períodos sensíveis são quando as crianças têm a maior capacidade de aprender. A Montessori, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada nos períodos sensíveis dela. Tem o período sensível de ordem, o período sensível de linguagem, de matemática, de conhecimentos sociais. São vários períodos sensíveis que vão do 0 aos 6 anos. Isso não quer dizer que se a sua criança já é mais velha que 6 anos, que essa janela se fechou. A minha filha, por exemplo, ela tem 6 anos e a gente ainda não introduziu o português de maneira que ela seja bilíngue. Eu perdi a janela do período sensível da linguagem.
O que é que significa? Que ela nunca mais vai aprender o português? Não. Significa que ela tinha essa elasticidade do cérebro que ia ajudar com que fosse muito natural se eu tivesse introduzido o português. Mas não introduzi. Então agora ela vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender. Então esse vídeo não é assim, se você não ensinou, seu filho está completamente acabado, o futuro dele. Não. É um chamado para que a gente volte a nossa atenção para as crianças, para a importância desse período, mas também com esperança de que em Deus a gente tem a capacidade de continuar ensinando para o resto da vida. Então, basicamente, nesses períodos, nesses de 0 a 6 anos, nosso papel enquanto educadores não é influenciar a criança no sentido de despertar nela o desejo de aprender. Na verdade, o nosso papel é não apagar aquilo que já é inato, aquilo que já está nela. Bom, eu quero ser justa com o sistema brasileiro um pouquinho, tá? A gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, Base Nacional Comum Curricular, que é uma documentação para a educação infantil no Brasil. E ela tem expectativas que não são ruins, tá? Para criança até 5 anos, a BNCC ela espera que a criança consiga reconhecer o próprio nome, se interesse por livros, produza narrativas, que ela perceba rimas e sons, que ela compare quantidades, enfim, várias outras questões de sequência temporal, enfim, isso é bom, é genuinamente bom. Só que a pergunta que não me sai da cabeça é, será que elas não podem mais? Será que elas não podem mais? E eu creio que elas podem mais, e eu já vi que elas podem mais, tá? Na própria prática de educadora, enquanto mãe, mas também enquanto vendo crianças que são bem, como eu disse, influenciadas, que tem um ambiente que as ajuda nisso, eu vejo que elas podem muito mais. Quando eu olho para Montessori, quando eu olho para Harvard, quando eu olho para Charlotte Mason, a gente vê que as crianças que têm acesso ao estímulo, que têm acesso a, como eu disse, adultos e ambientes que encorajam elas conseguem fazer muito mais. A gente vê criança lendo com 3, 4 anos, a gente vê criança fazendo contas com 3, criando hipóteses de mundo com 2, a gente vê crianças fazendo tão mais. Então, eu não estou dizendo que toda criança vai fazer isso, e eu não estou dizendo que toda criança precisa fazer isso. E eu não estou sugerindo uma volta à tradição escolar em que a criança senta com um livro e um caderno e com 3 anos ela tem que... Não. Eu sou muito contra tudo isso. O que eu tô dizendo é que a gente precisa voltar os nossos olhos para a importância máxima, primazia, do 0 aos 6 anos e dar as oportunidades para que essas crianças vão o mais longe que elas queiram ir, que elas possam ir. Cada criança é muito diferente. E eu não quero que não suponho que toda criança vai ter o mesmo nível de desenvolvimento de linguagem ou de matemática. Elas são diferentes, com interesses diferentes, isso é maravilhoso. Mas todas elas precisam não ser subestimadas, precisam ser levadas a sério. Então, o que fica desse vídeo, gente? O período mais importante da vida do seu filho talvez esteja acontecendo agora e você nem tenha percebido. A gente precisa que as nossas estruturas sociais, culturas, políticas, nossos projetos de educação, que tudo isso trate a primeira infância com a primazia que ela merece, com a importância que ela merece. E como eu falei, isso não é motivo para desespero, é motivo para atenção, é motivo para a gente voltar e verificar como é que a gente está encarando essa etapa. Você não precisa transformar a sua casa num ambiente Montessori, você não precisa ler todos os livros de Charlotte Mason ou de materiais caros. O que você precisa é crer e compreender que esses anos importam muito e que você precisa dar a eles atenção. Não sou eu que estou dizendo, é Montessori, é Charlotte Mason, é Harvard. Na parte 2 eu quero trazer a prática, como é que você pode, a partir dessa teoria, com o que você tem hoje dentro de casa, dentro da sua sala de aula, da sua escola, começar a trabalhar com a sua criança de maneira a enxergá-la e a impulsioná-la naquilo que já está dentro dela. Se esse vídeo fez você pensar, conta pra mim nos comentários, você já sabia dessa primazia da primeira infância? Qual parte disso mais te surpreendeu? Compartilhe esse vídeo com alguma mãe, pai, educador que você conhece, que seria beneficiado de conhecer essas teorias. E até o próximo vídeo, no vídeo 2, em que eu vou trazer um pouco mais da teoria. Até lá!